Eu tenho recebido muito e-mail, muito contato de pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Profissionais. A gente vive um período de crise no Brasil, um período onde o desemprego está alto, e toda semana eu recebo 2, 3 e-mails. Até recebi um agora de manhã, uma mensagem muito bacana, que eu fiquei até emocionado de ler. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, eu queria trazer um pouco de esperança, porque o tema hoje é capacitação, e a gente tem falado tanto dessa capacitação racional, de aprendermos um pouco mais, né, de estudarmos mais, mas eu queria falar um pouco sobre a nossa capacitação emocional para lidar com os tempos difíceis que a gente tem. E eu queria começar a minha apresentação apresentando para vocês o Gabriel. Então, prestem atenção na história do Gabriel e depois eu sigo com a palestra. Era difícil para ele. Muito difícil mesmo. Arteiro, levado. Era criança, igual as outras, né? O Gabriel, quando nasceu, eu fiquei tão contente, né? Mas quando os médicos falaram pra mim que tinha um probleminha... Foi com 2 anos exatos que eu amputei a perna, porque eu tive uma formação congênita na rótula do joelho. Tudo ele fazia, nada pra ele era impossível. Meu nome é Gabriel Neres Gregório, tenho 16 anos, faço 100 metros rasos, salto em distância e salto em altura. Quando o Gabriel chegou e começou a fazer atividades físicas, logo de cara se notou o grande equilíbrio que ele tinha. Geralmente eu sou mais baixinho, né, que todo mundo fica me zoando. O mais baixinho ganhou, que humilhação é essa, gente? O Gabriel sempre foi um lutador, e ele trouxe toda essa luta dele pro esporte. E naquele dia da corrida, o Gabriel provou isso. Quando eu dei a arrancada, uns 10 metros depois, a perna saiu. Aí eu tipo, fiquei em desespero, eu não conseguia ver mais nada. A única coisa que eu queria era terminar a prova. Dizem que me aplaudiram, mas eu não consegui escutar. Gabriel, você agora vai lembrar do que te trouxe até aqui e o que te levou até a linha de chegada. Foi nos 10 metros que sua prótese caiu. Daqui pra frente, Gabriel, é com você. Tem muitas pessoas que desistem na metade do caminho. Elas não terminam o que começam. Nunca desiste, Gabriel. Vai, você chega lá. Vai, Gabriel! Força, Gabriel! Vamos! Deus quis ele assim, então ele vai ter que ser assim. Aí eu vejo dele um herói pra mim. Como ele diz, ele ainda vai dar as voltas dele no mundo. Trazer essa tão sonhada medalha pra mim. A história do Gabriel é a nossa história.
A gente tem 100 metros. Eu tenho dito nas minhas palestras que propósito não é o destino, o propósito é a jornada. Cada um de nós, eu e você, nós temos os nossos 100 metros. Né? A gente tem uma corrida da vida. E a gente caminha por essa jornada. E muitas vezes a gente sai, que nem o Gabriel, nos 10 primeiros metros, com muita energia, acreditando que a felicidade é aquilo que é o nosso objetivo maior. Todo mundo quer ser feliz. E você olha lá para o seu fim, aonde você quer chegar, e você corre. Só que quando você corre seus 10 metros, algum problema acontece, alguma dificuldade vem, onde que a felicidade parece distante. Em muitos momentos a caminhada é dolorosa. Em muitos momentos a gente enfrenta dificuldades e momentos difíceis, aonde a esperança fica longe. Os problemas parecem intransponíveis. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades ao longo da nossa vida onde a dor é profunda, onde perdemos entes queridos, onde passamos por situações onde a gente acha que nada vai nos tirar daquilo. Talvez você que está assistindo pela internet, ou você que está aqui, já tenha vivido ou esteja vivendo algum momento assim. Tenha enfrentado algum momento de dor, onde você olha ao longo da sua jornada e acha que vai ser difícil você continuar a sua caminhada. Muitas vezes, às vezes, você se senta, fica paralisado por causa da dor. Paralisado por causa do momento difícil que você enfrenta e da dificuldade. Mas a dor não nos define. A dor não definiu Gabriel e ela não pode nos definir. Nós enfrentamos circunstâncias difíceis ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa jornada, enquanto nós caminhamos, e muitas vezes a gente permite que essa dor nos defina, e muitas vezes ela diga quem a gente é. Ninguém aqui está isento de passar por momentos de dificuldade, ninguém. E tanto é que a jornada é a coisa mais importante, que quando pessoas passam por momentos muito difíceis ao longo da vida, de esperança, a primeira reflexão que vem para ela é aquilo que ela fez ou deixou de fazer, ou aquilo que ela poderia fazer. Eu tenho muitas histórias e conheço muita gente que passou por momentos de muita dor. Eu, pessoalmente, já passei por muitas situações onde eu achei que não ia ter esperança. Onde eu não ia conseguir sair daquele momento difícil. Coincidentemente, esse final de semana, uma pessoa que terminou um relacionamento me ligou, muito próximo de mim, um amigo, aos prantos, chorando, dizendo, eu não vou conseguir sair disso. E o que eu disse para ele, eu falei, a dor não pode te definir. Não é a dor que nos define, é normal sentirmos dor, e muitas vezes a gente precisa sofrer, e muitas vezes a gente precisa sentir a dor. Mas ela não nos define. Os momentos difíceis da nossa vida não nos definem. O que nos define de verdade na jornada é a coragem. Coragem. Está na revista aí um editorial que foi escrito pelo Ricardo sobre coragem, e quando eu vi o editorial eu falei, essa é a mensagem. Porque, na verdade, o que nos define é a coragem de enfrentar as circunstâncias, coragem de seguir na nossa jornada, mesmo que tenha que carregar uma perna para que você consiga chegar no seu destino. A coragem de você conseguir fazer as coisas que você sempre sonhou e não se paralisar e não permitir que a dor te defina. Quem define você é a sua coragem. E eu queria falar sobre coragem com você, sobre 3 faces da coragem. A primeira é que a coragem, a gente precisa ter coragem para fazer aquilo que um dia a gente vai se arrepender de não ter feito. Pensa nisso. Sabe que teve uma enfermeira que ela fez uma pesquisa com pessoas que estavam no estado terminal, ela trabalhava com pessoas no estado terminal, e ela perguntou para essas pessoas do que ela se arrependia ao longo da vida. Para as pessoas que estavam no estado terminal. A maioria das respostas delas foi de não ter feito coisas que elas deveriam fazer. Talvez você já tenha perdido alguém
um pai, uma mãe, uma avó, onde que você estava lá no momento do leito da morte, e você começou a pensar, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter falado aquilo que eu sinto. Eu vi uma entrevista esses dias do Claudinho Bochecha, sabem o Claudinho Bochecha? E eu vi a entrevista do Claudinho, e aí na entrevista ele estava explicando por que ele se tornou triste. Não sei se vocês perceberam isso, a trajetória dele, o semblante dele, depois que ele perdeu o amigo. E olha que interessante a resposta dele. Ele disse que ele nunca conseguiu resolver dentro dele o fato dele não ter dito para o Bochecha, lá, o companheiro dele, o quanto ele era importante e ele amava ele. Ele diz na entrevista que o Bochecha sempre dizia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você é o cara, você é meu parceiro, e ele não conseguia retribuir isso. E quando ele morreu, o maior arrependimento que ele tem na vida é de não ter feito isso. Quando a gente passa por momentos de dificuldade ao longo da nossa vida e a gente permite que a dor nos defina, a gente não olha para os lados e deixa de fazer coisas que talvez a gente vá se arrepender depois. Alguns anos atrás, minha mãe estava fazendo aniversário, e aí eles prepararam uma festa para ela de aniversário, as amigas dela, os amigos, e eu estava lá na festa pensando, que presente legal que eu podia dar para minha mãe. E sabe que naquele momento, ali na hora, eu me lembrei que eu nunca tinha dançado com a minha mãe. Eu nunca tinha dançado com a minha mãe. Aí eu chamei uma pessoa que estava tocando um piano, um teclado, e falei assim, você pediu uma música que eu sabia que ela gostava. E aí na hora, antes do parabéns, eu fui lá na frente, fiz uma homenagem para ela e falei, mãe, eu não sei do que eu vou me arrepender. E eu espero que eu me arrependa de poucas coisas, o dia que a gente não estiver mais junto. Mas eu quero muito dançar com você. E a gente dançou junto, na festa de aniversário dela. E eu tenho um filhinho de 7 anos, e um dos momentos que eu mais amo é ver ele dançar, e dançar com ele. Eu não sei quantas vezes você tem dançado com as pessoas que você ama. Se você não tem dançado, vai hoje, chega em casa, liga o som, dança, dance com as pessoas que você ama. Um dia isso pode fazer falta. Um dia você pode olhar lá na frente e falar, puxa, eu não dancei. Eu não dancei. Tenha coragem para fazer aquilo que um dia você vai se arrepender por não ter feito. Precisa de coragem. Coragem para você ir lá e fazer algo que você sabe que podia fazer. E faça isso. Dance hoje com alguém. A segunda face da coragem é que a gente precisa entender que nós somos o nosso próprio desafio. Nós somos o nosso próprio desafio. A gente vive uma era que as pessoas que eu converso, que passam por momentos de dificuldade, elas vêm entrando num estado de vitimização absurdo. E eu não sei o que está acontecendo. Eu vejo poucas pessoas reflexivas que olham para a adversidade e pensam assim, poxa, peraí, alguma coisa posso mudar. Às vezes as pessoas são mandadas embora ou passam por alguma dificuldade mesmo de desemprego. Eu não vejo as pessoas fazendo uma reflexão do tipo, o que eu poderia fazer de melhor? Ou, o que eu estou aprendendo com essa situação? As pessoas falam, não, porque o meu patrão, porque a empresa, transferindo responsabilidades. Olha para mim, gente. É importante que você entenda isso. O maior desafio que nós temos somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Tem uma frase numa placa que eu vi nos Estados Unidos há uns anos atrás, que estava lá, que ela dizia assim, quando Deus não muda uma circunstância, é porque Deus quer mudar você. E quanto que a gente reflete sobre isso e olha e fala assim, eu quero sair melhor disso. Quero crescer por meio disso. Tem um psicólogo, um psiquiatra, o Carl Jung. Um dia ele estava fazendo uma terapia com um outro colega dele, e ele passando por momentos de crise com ele e com a família, e o psiquiatra disse, faz o seguinte, vai lá para sua casa e separa meia hora sozinho, sem nada. Fica meia hora sozinho. Fica pensando, refletindo. E aí passou uma semana, ele voltou para o psiquiatra e ele falou, e aí, como é que foi? Ele falou, olha, foi legal, eu li um livro,
eu coloquei uma música e fiquei essa meia hora refletindo. O psiquiatra disse assim, não, eu não pedi para você fazer isso. Eu não pedi para você ler livro nem escutar música, eu pedi para você ficar sozinho. Ele disse, sozinho? Não dá, sem nada, como eu vou conseguir? E aí o psiquiatra respondeu para ele, se você não consegue ficar sozinho com você mesmo, como que você quer impor para as pessoas o que você é? Como deve ser difícil para as pessoas conviverem com você se você mesmo não consegue conviver com você? E quando a gente olha para momentos de dificuldade, é importante a gente refletir que o nosso maior desafio nos momentos de dificuldade, aflições que a gente vive, somos nós. Não é a circunstância. A culpa nunca vai ser de terceiros. Porque a relação não é nem culpa. A relação é aprendizado. A relação é o quanto eu me capacito no meio das dificuldades. Tem uma história que eu gosto muito que, sabe que a lagarta, para virar borboleta, ela fica no casulo, né? E aí tem uma história de que uma pessoa foi lá e viu o processo do casulo dela saindo ali em maior dificuldade, e ele ficou comovido com a borboleta tentando sair do casulo. Ele foi e cortou o casulo para que a borboleta pudesse sair. E aquela borboleta nunca voou. Ela nunca voou. E aí existe uma explicação científica para isso, da natureza, que o processo da lagarta, que ela está ali dentro do casulo, para ela poder ganhar força e desenvolver habilidade nas suas asas, ela precisa passar por aquele momento de dor. Aquele momento dela se desvencilhar do casulo é que prepara as asas dela para que ela possa voar. Às vezes, o meu e o seu momento de dor são suas asas sendo preparadas para voar. E quando a gente fica buscando atalhos, ou quando a gente fica vitimizando, olhando para outras circunstâncias, nós perdemos o privilégio de desenvolver as nossas asas para que a gente dê voos mais altos do que a gente deu. Tem muita gente que fica num ciclo vicioso e não sabe o porquê que ele não sai daquilo. Trabalha 6 meses numa empresa, mandado embora, trabalha 6 meses na empresa, mandado embora, trabalha 6 meses na empresa, mandado embora. Pô, vamos quebrar esse ciclo. Vamos fortalecer as asas. Comece a dar voos mais altos. E para isso a gente precisa entender que o nosso desafio, no meio da dor e das dificuldades, somos nós. E o terceiro, na jornada é preciso coragem para você entender que nunca está sozinho. É preciso coragem para você entender que nunca está sozinho. Às vezes nós somos tão autossuficientes, às vezes tão cheios de si, que nós esquecemos de olhar para o lado e ver que a gente não está sozinho. Parece, né? Tipo, todo mundo quer ter alguém, tá junto e fala, pô, que isso que você está falando não é verdade, mas é verdade. Quando a gente passa por momentos de crise, de dificuldade, o isolamento é uma coisa que nos vem. E muitas vezes a gente nos limitamos aos nossos contatos, aos nossos amigos, nos isolamos da nossa família, porque a gente prefere estar sozinho. E é preciso coragem para você entender que você nunca está sozinho. Tem uma passagem que eu gosto muito, para que fique marcado para você que você nunca está sozinho, e você deve conhecer. E falando da jornada, a gente caminha numa jornada, e quando você está caminhando, assim como o Gabriel estava caminhando ali, né, correndo para atingir os 100 metros, nos 10 primeiros metros ele sofreu uma dor. E nós, eu e você, sofremos também. E em algum momento da nossa jornada, a gente achou que não ia ter forças para caminhar. E existe uma parábola, uma história legal, que uma pessoa passou por muitas dificuldades na vida, subiu, foi ao céu, e se encontrando com Deus, olhou para a sua jornada, toda a caminhada que ela tinha feito na terra. E ao longo daquela caminhada ele viu que sempre tinha 2 passos na areia, né? Os pés dele e os pés de alguém do lado. E ele perguntou a Deus, por que tem 2 pegadas do lado? E Deus responde, é porque eu estava lá. Eu estava lá do seu lado, ao longo da jornada, caminhando junto com você. E de repente ele viu que no meio da jornada só tinha 2 passos, só os passos de uma pessoa. Na idade da sua vida, eu estava te carregando no colo. Porque você nunca esteve sozinho.
E a gente precisa de coragem para entender que a gente nunca está sozinho. E que a nossa estrada, e que nós somos criações de Deus. Nos momentos de dificuldade a gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque por mais que a pessoa não crê em nada, né? E eu conheço algumas pessoas, apesar de a gente viver num país onde que mais de 90% da população é cristã e acredita em Deus, ainda tem aquelas pessoas que falam, não acredito em nada, não acredito em Deus. Quando essa pessoa está diante de um câncer, diante de uma dificuldade, onde a razão não explica, ela pede ajuda para quem? Para quem? E é importante a gente entender que no meio da nossa jornada a gente nunca vai estar sozinho. Nunca você vai estar sozinho. Eu não sei aqui quantos que passam ou já passaram por dificuldades, mas grave isso forte dentro de você, que você nunca vai estar sozinho. Quando acreditar é tudo que se tem, você descobre que viver o seu propósito é andar de acordo com os seus valores. Quando acreditar é tudo que a gente tem ao longo da nossa jornada, a gente descobre que viver o nosso propósito de fato é andar de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. E mais do que isso, é andar junto com as pessoas que realmente importam, com as pessoas que realmente são importantes para a gente. É você caminhar nessa jornada sabendo que você não vai abrir mão dos seus valores. Não, você não precisa abrir mão dos seus valores. E quando você enfrentar dificuldades, você vai se lembrar do que realmente importa nessa jornada. Vai ser as pessoas que amam você e que você é amado. Nunca se esqueça do que realmente importa. Porque na história do Gabriel, ao longo da jornada, os 10 segundos, o que realmente contou para ele... Deus quis ele assim, então ele vai ter que ser assim. Seus 90 metros que ele tinha esquecido, e ele andou ali quando o Bradesco fez essa linda homenagem para ele. Nos telões o que estava contando era quantas pessoas torciam fervorosamente para que o Gabriel chegasse na linha de chegada. Não importava mais ser o primeiro, segundo e terceiro. O que importa nessa jornada é o quanto que a gente intensamente caminha por ela e reconhece as pessoas que acreditam profundamente em você. Por mais desacreditado que sejamos ou que estejamos, você sempre vai ter alguém que acredita profundamente em você. Porque a sua jornada, a sua estrada e você é uma obra de Deus. Nunca desista de acreditar e seja corajoso ao longo da sua jornada. E para encerrar, eu queria, por coincidência, a minha digníssima amada me mandou um texto ontem à noite, eu li só hoje de manhã, e nesse texto ela me pôs um versículo, e eu queria terminar com esse versículo que diz assim: aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças, e aí, na Gol aqui, né? Voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E eu achei lindo quando eu li esse versículo, que eu falei, olha isso! Quando acreditamos que há algo maior do que a gente, quando acreditamos que não estamos sozinhos, quando acreditamos que essa jornada não é só nossa, essa jornada é compartilhada com tantas pessoas, quando acreditamos que podemos esperar em Deus, no meio das nossas dores, das dificuldades, das aflições que nós enfrentamos, a gente vai voar como águia, a gente vai correr e não vamos ficar exaustos, e a gente vai andar e não vai ficar cansado. Para vocês que estão assistindo aí, ou para vocês que passam por algum momento difícil, gravem isso no coração de vocês, porque a maior capacitação que a gente pode ter na vida é caminhar a nossa jornada corajosos, acreditando que você nunca está sozinho. Obrigado.